Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, onde nós temos o nosso compromisso diário com o estudo da Torá, a leitura diária da Torá, nas porções semanais. Nós estamos na nossa porção Bechalar, quando o faraó mandou o povo israelita embora, mandou-os para casa. Estamos aí na nossa Parashá Bechalar, em que temos visto ensinamentos, visto novidades, para podermos compreender cada vez mais realmente que a vontade de Hashem é algo precioso para o nosso dia a dia, Então, Bechalar, quando o faraó mandou o povo israelita sair, realmente vem trazer para nós ensinamentos de que a dependência para com Deus é algo fundamental para o nosso dia a dia. Por isso, essa nossa 16ª porção, ela traz para nós realmente momentos em que nós podemos compreender que o esforço humano mais a ação divina faz com que nós possamos, de fato, seguirmos em frente. Apesar das adversidades, dificuldades e coisas semelhantes, mas quando o divino se une ao humano e o humano se une ao divino, realmente coisas preciosas, maravilhosas, sobrenaturais, milagres acontecem. Por isso que a nossa dependência para com Deus é algo que precisa ser real no nosso dia a dia. A ação humana isolada de Deus significa apenas que nós estamos fazendo do nosso eu um Deus. Idolatria. A nossa ação desassociada de Deus, nós estamos apenas fazendo uma egolatria, a idolatria do nosso ego, do nosso eu. Estamos no egocentrismo, que é o egoísmo ligado ao nosso ego. Também agimos de forma ególatra, ou seja, embriagados com o nosso próprio ego. Quando nós, de fato, queremos qualquer sabedoria, no sentido de que venha nos instruir para aquilo que é bom e permanente, jamais poderá estar desassociado de Deus, da sua palavra, a Torá, e dos seus mandamentos, mitzvot. Então, por isso, amados, no nosso dia a dia, nós precisamos estar cada vez mais conectados com o nosso Deus. Por isso, hoje nós estamos no nosso dia 13 de janeiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 11 do mês de Shvat, do ano 5782. Já estamos aí com 129 dias transcorridos do nosso ano judaico. Hoje nós estamos no 5º dia da semana, o nosso 5º dia do Shabat, e portanto nós estamos na nossa quinta aliá, é a nossa quinta leitura da nossa Parashá semanal, Bechalar. Então a nossa quinta leitura, ela está no capítulo 15, a partir do verso 27, e nós vamos até o capítulo 16 e o verso 10, ok? Baruch Hashem por isso. O nosso shalom aí, a Malu, lá do Distrito Federal, ao Edson e a sua esposa Gisele, lá de Paranavaí, Paraná, Baruch Hashem, que estão aí conectados, O nosso shalom também vai para, nessa tarde, para os nossos amados também, lá a Teresita Rodrigues, da Grande São Paulo, a Sara Leão, de Niterói, Rio de Janeiro, a Sheila Paulac, de Tibagi, Paraná, a Cássia Kossoski, de Ponta Grossa, Paraná, o Jonas dos Santos Moura Cunha, da cidade de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, a Catiane Harman, de Ponta Grossa, também Paraná, o Ricardo Ferreira, de Matão, interior de São Paulo, o Ludigero Parolim Rizalit,
da cidade de Três Pontas, Minas Gerais, a Fabriane e o seu esposo Altair de Poços de Caldas, Minas Gerais, né, aos nossos amados aí de Minas, né, que as bênçãos de Hashem venham com muita proteção diante da situação aí que está acontecendo na parte norte de Minas, né? Então, muita proteção aí diante dessa situação que está acontecendo aí. A Sandra Souza de Linhares, Pernambuco, o Israel Arcanjo de Poções, Bahia, né? Então, através aí do nosso amado Israel Arcanjo, né? Poções, Bahia, principalmente o pessoal da região sul da Bahia, né? As nossas condolências às famílias enlutadas, juntamente com as mineiras, bem como também rogamos ao soberano dos mundos proteção, bênçãos e soluções aí para essa situação que está acontecendo aí também, né, no sul da Bahia, ok? Ao José Elismar de Ribeirão das Neves, a Fátima Pessuto, o Marcelo Carvalho de Jundiaí, interior de São Paulo, o Sebastião Picanso e a esposa Enalva Picanso, da cidade de Oriximiná, em Pará. O Rafael Jantoreno, da cidade de Serra, Espírito Santo. O Nunes Pires, fazendeiro, da cidade de Pombal, lá da cidade de Leiria, né, a cidade de Portugal, né? Então a cidade é Leiria, né, e mora aí, acho que é distrito de Pombal, né, em Portugal. Então ao Nuno Pires e família, né, o nosso shalom. O Alexandre Cruz, do Rio de Janeiro, e a Tirtsa Abreu, também da cidade do Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem aí aos nossos amados. Nós estamos então, né, na nossa quinta aliá, capítulo 15, a partir do verso 27 de Êxodo, até o capítulo 16 e o verso 10. Ontem nós vimos aí algumas coisas interessantes sobre o cântico, né? O Cântico do Mar, ou o Cântico à Beira do Mar, que foi assim também denominado, né? E esse Cântico do Mar, ou Canção do Mar, como é chamado também, nós temos aí, né, os nossos sábios trazem um aprendizado a respeito dessa questão de canção do mar, ou as canções bíblicas. Então os nossos sábios, segundo o Midrash Mechilta, diz que há 10 canções em toda a Torá. São 10 canções, começando com a Canção do Mar, conduzida por Moshe, e depois temos aí, no total, 9 canções. Mas há uma 10ª canção que os sábios, né, segundo o Midrash, traz, falando sobre a última canção. E essa última canção, que é a 10ª, que traz a inteireza de todas as coisas, a 10ª canção, ela será cantada com Mashiach, na revelação final, quando o Mashiach se revelar, o justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final, onde de fato Mashiach estará de fato colocando todas as coisas no seu devido lugar, a terra, ou os 4 reinos, né? O reino humano, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, estarão sendo totalmente corrigidos, a terra será sarada, né? Então hoje o que nós estamos vendo aí no mundo inteiro, nós estamos vendo doenças, pestes, pandemias, né? Coisas fabricadas pelos homens ou não, aquelas coisas todas. Estamos vendo aí as catástrofes, né, na natureza, vulcão, furacão, terremotos, tempestades terríveis, enchentes, inundações, etc. e etc. Então, tudo isso será curado nos dias de Mashiach, né?
A terra, por exemplo, está produzindo aí, né, os seus espinheiros, os seus abrolhos, né, aquelas ervas daninhas, né, o solo sendo prejudicado por erosões, secas, inundações, etc. e tal, as pestes, né, que dão nas plantações, etc. e tal. Então, de fato, nos dias de Mashiach, nós teremos aí a cura de todas essas coisas, né? Nos céus, na terra, né? O ser humano, né? Os 4 reinos, como mencionamos aqui, né? Então as coisas serão devidamente curadas, né? Inclusive, né? O Urachá é uma expressão hebraica para dizer que uma pessoa é perversa, é muito má, é uma pessoa perversa. Ela tem alegria em fazer mal para os outros. Como nós estamos vivenciando essa pandemia aí, né? Nós estamos vendo, infelizmente, pessoas, né, rachá, pessoas perversas, né, que se alegram em fazer o mal para as pessoas e não estão nem aí, né? Então, se o remédio é bom ou não, não querem nem saber, não procuram saber, não pesquisam, não ouve, né, realmente o contraditório, vai pela boca de jornalistas, juízes, promotores que não entendem nada de medicina, não entendem nada de pesquisa, de infectologia, o sistema pulmonar das pessoas, né? E não ouvem os verdadeiros especialistas aí para poderem realmente tomarem decisões, né? Então vão atrás aí de qualquer bagaça, né? E aí então aceita qualquer bagulho e aí fica por aí atrás dessas coisas. E quando vem realmente, né, pessoas devidamente estudadas, orientadas e tem compromisso com a vida, porque infelizmente tem pessoas que têm realmente o título doutor dentro do campo da medicina que nós estamos falando, ok? E dentro do campo da pesquisa, etc e tal, né? Então tem o título de doutor, outros têm até o tal de PhD no Raiskel Partas, né? Mas não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a vida, não estão preocupados em salvar vidas, estão preocupados com Deus do seu bolso, né? Que é realmente o dinheiro, a vantagem, a riqueza, o luxo e por aí afora vai. Mas quando aparecem os verdadeiros médicos, pesquisadores, infectologistas, que estão compromissados com a vida, né? Que nessa semana nós tivemos aí uma entrevista com o Dr. Zeballos, né? E ele falando, a minha preocupação são com os meus pacientes. Então, para mim, o importante é o meu paciente chegar doente, mas eu vê-lo saindo andando do hospital com saúde e curado. Então esses são médicos compromissados com a vida, com a verdade, né? Então quando aparecem esses médicos, né, defendendo a vida, a verdade e a verdadeira ciência, então chamam que eles são fake news. Que eles não estão falando a verdade. As pessoas estão tão apavoradas com essa história toda que elas não escutam a verdade. Então, por isso que a gente escuta aí, infelizmente, né, pessoas totalmente sem juízo, né, se expressando, nem que for para tomar 10 doses da medicação, eu tomo. Se for para ficar tomando uma vez por semana, tomo. Se for uma por dia, também tomo. Quer dizer, as pessoas estão insanas. Elas estão numa histeria coletiva. É uma coisa medonha isso daí, né? Então, as últimas notícias dão conta aí, né, que há vários países, inclusive vizinhos nossos, na Europa, né, já estão conversando e falando que daqui para frente vão começar a tratar a dita coisa de pandemia como gripe comum. Pesquise isso daí, vê isso daí, né, que vão começar a tratar como gripe comum, né? Então, olha aí, né? E aí, como que fica, né? Então, por isso, né, amados, os dias de Mashiach, então nós teremos a cura completa de
tudo isso daí, tudo que está errado. E o rachá, a pessoa perversa, né, que infelizmente gosta de fazer mal para o próximo e induz as pessoas ao erro, é isso que está acontecendo com uma grande parte da nossa população, infelizmente, né, estão indo atrás do rachá, da pessoa perversa, né, e infelizmente pelo medo, pelo pavor, estão dominando as pessoas, né. Então, nos dias de Mashiach, então, nós teremos a cura de todas estas coisas. Mas para chegar lá, nós precisamos procurar trazer às pessoas a razão, trazer às pessoas a inteligência. Precisamos trazer as pessoas para a luz, para que os dias de Mashiach sejam abreviados e ele se revele rapidamente. E o perverso, o rachá, né, a pessoa má, perversa, ela venha realmente receber a sua devida paga pelas suas ações de maldade e perversidade, ok? Então, né, por isso que a última canção, ela está reservada para os dias de Mashiach. Por quê? Porque Mashiach em Jerusalém, ele estará entoando esta canção. Todo o povo israelita em Jerusalém estarão com ele nesta canção. Todo o povo de Israel, em todo o território de Israel, estarão com Mashiach nesta última canção. E todas as nações, todos os povos, estarão ao mesmo tempo junto com o povo israelita, junto com Mashiach, entoando esta última e gloriosa canção, porque realmente todas as dores passarão e tudo será curado e restaurado no seu princípio, o princípio da criação. No princípio, Bereshit, quando Deus criou todas as coisas de forma perfeita e alegre. Ok? Então é isso daí. Então os nossos sábios falam que essa última canção, ela está de fato reservada para os dias de Mashiach. E dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam que essas 9 canções antes da do Mashiach, a última, todas elas estão no feminino, que fala Shirá, a canção. Shirá, né? Então ela está no feminino. E a última canção, dentro do Mishá, dentro da Mishnah, melhor dizendo, Mechilta 15:1. Então essa última canção, a expressão para ela, né, a última canção que o Mashiach entoará, ela está no masculino, então ela está em Shir, não Shirá. Shirá no feminino, a canção. Shir realmente é o cântico, né? Que nem Shir Hashirim, o cântico dos cânticos, que é um dos livros que estão no Tanar, né? Então, essa última canção que se refere que o Mashiach entoará, e seguindo ele, todo o povo israelita e todas as nações, todos os povos, está no masculino, em Shir, que é o Mashiach, que vai estar puxando esta última canção, né, antes de entrarmos no 8º milênio, que é onde será estabelecido plenamente este planeta, este universo, a nossa terra, como a casa de Deus, como foi no princípio da criação. No princípio da criação, o jardim do Éden, o jardim do paraíso, o céu, no sentido de que tudo de bom estava ali, né, no paraíso, era aqui, no planeta Terra, certo? Então, com os dias de Mashiach, isso será restaurado. E quando Mashiach, no final do seu reinado, ele estiver entregando a Deus realmente, né, todas a Israel, que é o povo escolhido, a menina dos olhos, a noiva de Deus, e todas as nações, né, então tudo estará no seu devido lugar. Então a terra, ela voltará a ser o Gan Eden, o jardim do paraíso, em todos os sentidos de luz, presença divina, de bênçãos, popularmente conhecido como a vida eterna, ok?
Então, por isso, a última canção que se refere a Mashiach está no masculino, Shir, o cântico. Então, a Hassidut, os ensinamentos Rabbah, explica que as primeiras 9 canções enfatizaram principalmente um desejo de sermos mais íntimos de Deus, uma certa distância, apesar disso, né? Mas a 10ª canção de Mashiach, ela será cantada sob o sentimento de que Deus já é íntimo conosco e se encontra abertamente em nosso meio, como um marido que graciosamente se encarece, fica feliz, né, com a presença de sua esposa. Então, nesse aspecto aí, nós temos aí, de fato, as 9 canções, Shirá, e a última canção, Shir, o cântico, realmente com Mashiach. Então, nesse sentido, nós temos aí diante de nós, vamos nos preparar para os dias de Mashiach, para que aconteça rapidamente em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Continuando aí, então, a nossa leitura de hoje, que está no capítulo 15, do verso 27, e vamos até o capítulo 16, verso 10, do livro de Êxodo. Nós estamos aí, né, já as viagens, né, do povo israelita pelo deserto, nessa nossa quinta aqui. Então, ontem nós vimos que o povo israelita saiu, né, do mar de Juncos e foi até Mará, as águas amargas, e agora nós vamos ver o povo israelita saindo de Mará e indo então para Elim, né, outra jornada do povo israelita. Então, capítulo 15 de Êxodo e o verso 27, onde nós estaremos vendo a viagem de Mará para Elim. Então, no primeiro dia de Iar, eles viajaram e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, correspondente às 12 tribos, e 70 tamareiras, correspondente aos 70 anciãos, e acamparam junto à água por 10 dias. Então, aqui em Elim, eles permaneceram 10 dias. E aqui nós encerramos o capítulo 15, e nós vamos agora para o capítulo 16, onde o povo israelita vai sair de Elim e vai para Alush, né? Então, só recordando, né, eles entraram no mar de Juncos, saíram, fizeram um semicírculo e saíram na mesma praia, mais ao norte do mar de Juncos. Depois eles contornaram, né, o mar de Juncos em terra seca e chegaram até Eitam. Depois foram para Mará, as águas amargas, já descendo. Então foram para o norte e agora contornaram o mar de Juncos e agora estão descendo. Então estão vindo mais para o sul. Então de Mará vem para Elim e agora de Elim vão para Alush, né? Sempre contornando o mar de Juncos. Então no dia 11 de Iar partiram de Elim e acamparam na margem oriental do mar de Juncos. No dia 12 de Iar, viajaram dessa parada e acamparam em algum lugar no deserto de Sin. Em 13 de Iar, viajaram dessa parada e acamparam em Doficá, outra localidade no deserto de Sin. Ali ficaram 2 dias. Toda a comunidade de Israel chegou a Alush, outra localidade no deserto de Sin, que está entre Elim e o Monte Sinai. Fica essa localidade de Doficá, de Alush, melhor dizendo. No Shabat, no dia 15 do mês de Iar, o segundo mês após a sua saída do Egito, foi onde eles chegaram ali em Alush, e ali permaneceram por causa do Shabat, né? Naquela manhã terminaram o pão que haviam levado consigo do Egito, como faziam 2 porções refeições por dia. Essa foi a 61ª refeição e que comeram daquelas provisões. Embora ainda não tivesse fome e houvesse tempo mais que o suficiente para
Deus fornecer-lhes alimento, toda a comunidade dos israelitas queixou-se contra Moshe e Arão, porque estavam no deserto e não lhes restava nenhum mantimento. Eles ainda tinham mantimentos para a refeição do dia, né? Mas, antes de terminar a refeição, já começaram a reclamar, né? Isso daí, como que nós podemos comparar-nos aos israelitas aqui, reclamões, né? Cadê a comida? Acabou de comer. Ainda tem essa provisão do dia. Ainda não acabou a comida. Mas já começaram a reclamar aqui com o Moshe e Arão. Certo? Como que nós agimos semelhante a eles? Como? Você mal acaba de fazer a sua refeição, seja ela ou o café da manhã, ou o almoço, ou o café da tarde, ou a janta, quem tem o costume de fazer essas 4 refeições diárias aí, por exemplo, né? E tem mais a quinta, né? Antes de dormir, aquele chazinho, papapá, parapapá. Né? Então, quem tem esse costume de fazer aí essas 5 refeições, vamos assim dizer, né? Então, qual é a ação? Acaba de tomar o café, o que nós vamos almoçar? Mas nem acabou de tomar o café, ainda está tomando o café da manhã. O que nós vamos almoçar? Estão almoçando. Qual vai ser o café da tarde? Ou quem não tem o costume de tomar o café da tarde, por exemplo, né? Ou o chá da tarde, sabe lá eu. Né? O que nós vamos jantar hoje? Então, nós sempre agimos calados no sentido de murmuração, mas murmuramos com a nossa expressão e com a nossa prática. Que é exatamente o quê? O que nós vamos... Qual que é a próxima refeição? O que nós vamos comer? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas questões, para nós não cairmos no mesmo erro dos israelitas e estarmos nos insurgindo contra Deus. Ah, mas eu não estou reclamando de nada. Nas entrelinhas, procure entender isso. Procure entender isso, né? Então, o momento que você está vivenciando é um momento de agradecer. É um momento de gratidão. E não ficar preocupado já com a próxima refeição, né? Descansar. Quando chegar o momento de preparar a próxima refeição, aí se conversa sobre a refeição. É a melhor questão em si, né? Entre um intervalo e outro, tem como se diz, tem as preocupações seculares normais, os trabalhos seculares normais, mas acima de tudo temos as nossas preces diárias, a nossa conexão com Deus, estudo da Torá, e assim sucessivamente, né? Então é mais nesse sentido aí, de nós, a preocupação com a próxima refeição muitas vezes nos traz uma mensagem de insegurança. O que vamos comer? Confiança. No momento que for preparar a refeição, aí você fica conectado com aquele momento, né? Ou seja, aquele famoso ditado, não sofra antes da hora, né? Dentro desse sentido aí, ok? Então, capítulo 16, verso 3, os israelitas disseram-lhes, quem dera que tivéssemos morrido na mão de Deus no Egito, quando nós nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à saciedade. Porém, vós nos trouxeste a esse deserto para matar essa congregação inteira de fome. Essa foi a 4ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio, né? Então vejam bem, a reclamação, ela pode surgir exatamente essa questão, né? Duvidar da capacidade de Deus de vir em nosso auxílio, ou como diz, né, aqui mesmo, né, de nos auxiliar naquilo que nós precisamos nos alimentar, né? Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado com essa conexão. O que eu vou comer? O que nós vamos, tomando café da manhã, o que nós vamos almoçar? Almoçando, o que nós vamos jantar?
e assim sucessivamente, né? E amanhã, o que nós vamos ter para o almoço, para a janta? Então, muitas vezes, de uma mensagem subliminar, nós estamos aí não confiando na providência de Deus, né? Estamos aí confiados em nós mesmos. Eu posso comprar, eu posso acumular na minha despensa, né, alimentos e pronto. Então, eu não reconheço a providência divina, né? Vamos ver agora com mais detalhes, a partir aqui do verso 4, onde nós temos a questão do maná e das codornizes. O que nós vamos aprender com essa história aí? Então, capítulo 16, verso 4. Deus disse a Moshe: o povo pediu carne e pão. Hoje, no fim da tarde, eu lhes enviarei codornizes para comer, e amanhã farei chover para vós pão do céu. O povo sairá e recolherá a porção de cada dia no mesmo dia, para ver se seguirão ou não meus ensinamentos referente ao pão, isto é, que não deixe sobrar dele, nem o apanhem no Shabat, como logo lhes ordenarei, né? Sobre a questão do maná, nós temos aqui, vamos ver, né? E vamos ver aqui ensinamentos realmente profundos, e também não vamos deixar de experimentar um belo puxão de orelha que Deus nos faz através da Torá, ok? Verso 5, no sexto dia da semana, preparação, prepararão o que levarem, recolherão a mesma quantidade dos dias anteriores, e no entanto, milagrosamente, será o dobro do que recolhem cada dia. Assim não terão de apanhá-lo no Shabat. Quanto à resposta que dariam ao povo, Deus primeiramente tratou do tom impertinente de sua queixa, mandando Moshe e Arão cuidar disso, pois era responsabilidade de ambos ensinar o povo a crer e confiar em Deus. Emuná e bitachon, fé e confiança. Assim Moshe e Arão disseram a todos os israelitas em nome de Deus: disseste que nós vos tiramos do Egito, e uma vez que nós não podemos sustentar-vos no deserto, pressupondes que morrereis. Vossa fé em Deus precisa fortalecer-se. Além disso, pedir carne era desnecessário e foi um desaforo. Podeis sobreviver muito bem sem ela e, de todo modo, tendes gado em abundância. Portanto, de noite, sabereis que Deus, e não nós, vos tirou do Egito, pois o vereis suprir-vos milagrosamente da carne que desejais. Contudo, ele expressará seu desprazer com a vossa impertinência, dando-vos carne ao anoitecer, quando é difícil recolhê-la e prepará-la. Por outro lado, em vossa queixa contra a nossa incapacidade de sustentar-nos, está implícito que tens consciência de que Deus pode sustentar-vos. E isso é louvável. Ademais, foi essa mesma crença que Deus que vos impeliu a pedir pão, o que se justifica, pois não podeis subsistir sem pão. Então amanhã, de manhã, vereis a glória de Deus, isto é, seu amor e boa vontade, quando ele vos fornecer pão. Ele exprimirá sua aprovação de vossa fé nele, dando-vos pão de manhã, quando há tempo mais que suficiente para recolhê-lo e prepará-lo, e apresentando-o a vós protegidos por camadas de orvalho em cima e embaixo. Por isso, ele só vos proverá de pão amanhã de manhã, e não imediatamente. Assim ele vos suprirá, tendo escutado as vossas queixas, que embora as tenhais formulado contra nós, não são realmente contra nós, mas contra Deus. Pois o que somos, para que pelo vosso exemplo inciteis vossas famílias e a multidão misturada a reclamar contra nós, não temos poder próprio, né?
Então, dessa forma aqui, Moshe e Arão orientam o povo, segundo a orientação divina, sobre a questão do ensinamento, emuná e bitachon, ou seja, fé e confiança em Deus. Então, o povo estava acusando Moshe e Arão de tirá-los do Egito e fazê-los morrer no deserto. Fazendo suas queixas contra Moshe e Arão, né? E aqui nós já temos a quarta queixa, né? A quarta queixa. Então, o povo estava direcionando a Moshe e Arão as suas queixas, mas na realidade a queixa deles era contra Deus. É aqui que está o detalhe, o porquê que nós precisamos tomar cuidado. O que vamos comer? Por quê? Porque quando o povo fez a queixa contra Moshe e Arão, na realidade eles estavam se queixando contra Deus. Como eles não queriam agir diretamente contra Deus, então eles agiram contra Moshe, mas na realidade era contra Deus. Porque eles saíram do Egito na confiança da promessa divina. E aqui na quarta queixa, como semelhante às outras três, o povo estava reclamando contra Moshe. Vocês nos tiraram do Egito para matar-nos no deserto. Quem tirou o povo do Egito não foi Moshe e Arão, e é isso que Moshe mais uma vez está dizendo aqui. Quem vos tirou do Egito foi com braço forte, foi Deus e não nós. Nós somos apenas, eu e Arão, somos apenas instrumentos de Deus para essa jornada. Somos emissários de Deus para poder orientar-vos acerca daquilo que é correto, verdadeiro, trazendo para vós realmente as mitzvot, as orientações, mandamentos, etc. e tal, com referência à vontade divina daquilo que vocês devem fazer. Então as queixas em si, o povo estava fazendo era contra Deus, e esse é um perigo que nós precisamos estar devidamente acautelados, né? A forma de expressão, ela muitas vezes pode trazer essa mensagem subliminar, né? A nossa reclamação contra Deus, né? E às vezes usamos subterfúgios para dizer que não é diretamente contra Deus, ok? Então isso daí é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nos mesmos erros deles, tá bom? Então dessa forma aí, nós temos aí sobre a providência divina, né? O povo pediu carne e pediu pão. O pão será só dado amanhã de manhã, quer dizer, eles vão ter que esperar o entardecer daquele dia, toda a noite, só na manhã seguinte poderão receber o pão, que nós vamos ver aqui que é o maná descido do céu, o maná caído do céu. Por outro lado, eles reclamaram de carne, que eles queriam comer carne. E então Moshe fala que essa queixa ela foi desnecessária e foi um desaforo para com Deus. Por quê? Porque eles tinham gado em abundância. Eles podiam pegar do cabrito, do carneiro, eles podiam pegar da novilha e simplesmente poderiam matar e cada um alimentar a sua família, a sua tribo, etc. e tal. Pronto, acabou. Mas não, eles reclamaram. Nessa reclamação, então, aqui Moshe fala que vocês fizeram uma queixa desnecessária e foi um desaforo para Deus. Os aprendizados que nós temos aqui são realmente no sentido de que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos mantimentos e nós ficamos preocupados que vamos comer amanhã. Isso é desnecessário e um desaforo para Deus. O que será que eu vou comer amanhã? O que tem para comer amanhã? Parece que vou morrer de fome. Então é a semelhança deles, os israelitas no deserto, muitas vezes nós nos comportamos dessa forma desnecessária e uma forma com desaforo para com Deus.
É a mesma coisa daquela pessoa que tem na sua despensa, né? Tá cheia a sua despensa. E ele está preocupado com a próxima compra. O que nós vamos comprar e aonde que nós vamos pôr? A nossa despensa está cheia. Mas o que nós vamos comprar? O que nós vamos pôr? Aonde vamos guardar? Mas a despensa está cheia. E estão preocupados com a próxima compra. Estão preocupados com o que vão comer amanhã. Mas a despensa está cheia. Isto é um desaforo para Deus. Então, por isso, nós vamos ver aqui, né, que Deus falou, ó, o maná é para amanhã. Tem que esperar. Tem que confiar na providência divina. E não ser reclamão. Não fazer mimimi. E ficar aí de forma faltando inteligência, sabedoria, reclamando do que não é necessário. Carne, pediram carne, outro desaforo para Deus, porque tinham em abundância, mas Deus vos dará carne à tarde, para anoitecer, onde é difícil recolher e preparar a carne durante o período noturno. E nós vamos ver a reação do povo nesses dois eventos, das codornizes e do maná. E a lição, ou lições que nós precisamos tirar disso daí, para não incorrermos realmente em queixas vãs para com Deus. Deus, ele aceita a nossa queixa. Deus aceita a nossa reclamação, mas quando ela é justa, quando ela é correta, quando você tem fundamento para o fazer. Oh Deus, o que eu vou comer amanhã? A despensa está cheia. Oh Deus, será que eu vou ter carne para comer amanhã? Mas o freezer está cheio de carne. E está preocupado. Ah, deixa eu ver aqui o jornalzinho do mercado, se tem oferta de carne. Mas o freezer está cheio. Ou o congelador está cheio de carne. Opa, tem uma oferta de carne aqui, vamos comprar. Mas não tem aonde pôr. Ah, mas nós damos um jeito. A gente espreme daqui, espreme dali e pronto, a gente põe a carne ali no freezer, no congelador, seja ele que forma for. Hoje tem muitas geladeiras aí que é duplex, né? Freezer em cima, etc e tal, né? Serve de congelador e freezer ao mesmo tempo. Não, a gente dá um apertãozinho aqui, um apertãozinho ali e a gente coloca lá. E o teu parente que está sem carne para comer, e o teu vizinho, e aquele órfão, aquela viúva, aquele pobre, aquele destituído, que muitas vezes tem alguma coisa para comer aí, dona? Não, não tem nada não. Tem nada não. Ah, eu não fiz almoço ainda. Mas a despensa está cheia, o freezer está lotado. Está vendo como que a expressão muda quando nós vamos, à luz da Torá, ver exatamente a questão de reclamar de forma desnecessária e que soa para Deus como um desaforo? Aprenda as lições. Continuando, verso 8 do capítulo 16. Deus então tratou do conteúdo da queixa do povo, visto que só Moshe e não Arão era responsável pelo sustento dos israelitas. Deus falou por intermédio de Moshe apenas. Moshe disse: percebereis que pediste carne desaforadamente e pão apropriadamente, quando virdes que Deus vos dará de noite carne para comer, e de manhã pão à saciedade. Ele vos fornecerá pão e carne em abundância. No entanto, só comereis pão à saciedade, porque é gula comer carne à saciedade.
É gula comer carne à saciedade. Ou seja, tem gente que faz o seu, entre aspas, né, o seu belo churrasco, depois quando chega no fim do churrasco, bate na pança, comer, mas comer mesmo, encher o bucho, cometeu o pecado da gula, cometeu o pecado de forma desaforadamente contra Deus. Porque comer carne significa comer o suficiente, o básico, não é para encher o bucho, é gula, é uma forma de reclamar contra Deus. Porque eu comi carne como nunca. O peão, a pessoa, né? Ela come carne, parece que nunca mais vai comer carne na vida. Parece que é o último dia de carne ou o último dia da vida dela, né? É para entender o significado. Ele vos dará pão compassivamente, porque Deus escuta vossas queixas. Ele vos dará carne repreensivamente, porque, embora dirijais a nós as vossas queixas, incitais os outros pelo vosso mau exemplo, a reclamar contra Deus, não contra nós. Pois o que somos nós? Vossas queixas não são contra nós, mas contra Deus. A vossa queixa é contra Deus. Ah, mas porque o governo subiu muito a carne. Como subiu a carne? Como subiu o combustível? Todo mundo reclama, todo mundo murmura contra os governantes, mas na realidade as vossas queixas é contra Deus. Por quê? Porque o sustento vem de Deus. Os homens são apenas instrumentos. Se eles não agem adequadamente, o problema é deles. Mas nós precisamos ter emuná e bitahon, fé e confiança, que Deus proverá. Por isso que está escrito: provai e vede como que Deus é bom. Então, quando as pessoas ficam focadas no homem, a decepção é grande. Então, a carne sobe, combustível sobe, o arroz sobe, o feijão sobe, tudo é caro. A pessoa reclama de tudo. Por quê? Porque não confia na providência divina. Simples assim. Ah, mas não sei o que mais, porém, contudo, todavia, você pode arrumar milhares de explicações. Mas a resposta é uma só. É falta de fé e confiança em Deus. Ah, mas por quê? É por falta de fé e confiança em Deus. Ah, mas eu tenho que aproveitar a oferta de hoje. É por falta e confiança em Deus. Não tem como fugir. Pode arrumar milhões de explicações, tentar, justificar. Mas a resposta é uma só. É por falta de fé e confiança em Deus. Ponto. Experimente mudar. Faça uma experiência. Provai e vede como o Eterno é bom. Simples assim. Verso 9. Apontando para um local fora do acampamento, Moisés disse a Arão:
fala a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos daquele lugar e posicionai-vos ali diante de Deus, porque ele escutou vossas queixas. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, e eles se voltaram para aquele lugar no deserto, viram a glória de Deus em uma nuvem. Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá, e amanhã nós vamos ter continuidade aqui. Que nuvem é essa, né, que eles viram? Eles viram a glória de Deus em uma nuvem. Vinha vindo uma nuvem em direção deles. Qual será essa nuvem que vinha vindo em direção a eles, né? O que nós vamos ver aí? E também, né, temos ainda essa parte do entardecer para a noite, essa nuvem que vem vindo em direção a eles, e temos a noite toda para vermos amanhã de manhã o pão, o maná. Tem que esperar amanhã. Ou seja, amados, até aqui o que nós podemos ver sobre as orientações de Moshe passando ao povo israelita, que servem para nós, é que a nossa queixa a Deus, ela precisa ser muito bem fundamentada para que não seja para ele um desaforo. Um desaforo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aí, né? Carne e pão, que significa o sustento diário. O nosso Rebbe Menachem Mendel, para nós encerrarmos essa lição de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre essencialmente essa aliá de hoje, né? Ele nos fala sobre a lição do maná, dizendo: mesmo quando cremos que tudo está nas mãos de Deus, ainda tendemos a pensar que nosso próprio esforço desempenha algum papel para a provisão de nosso sustento físico. No entanto, o maná, que não era obtido por meio de algum esforço humano, não deixava dúvida de que tal ideia era equivocada. Então aqui o nosso Rebbe está dizendo a princípio que o sustento não depende do nosso próprio esforço. Depende de Deus. Isso não significa que você vai ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Mas o que realmente tanto a Torá como o nosso Rebbe Menachem Mendel quer mostrar para nós aqui é que o nosso sustento não depende de nós, depende de Deus. É nisso que precisa estar a nossa fé e a nossa confiança. Emuná e Bitachon. É nisso que a Torá e o Rebbe quer mostrar para nós. Se você colocar a tua confiança no teu sustento, amanhã você perde o emprego, fica sem salário. E aí? Como nós estamos vendo aí o que está acontecendo nos 4 ventos do nosso planeta, se a pessoa não mostrar o seu comprovante que tomou o remédio, não pode entrar no banco, não pode sacar seu pagamento. E aí? Então, é nesse sentido que a Torá e o nosso Rebbe Menachem Mendel quer mostrar para nós que nós temos que focar a nossa emuná e bitachon em Deus, não em nós. Não no nosso trabalho, no nosso salário, etc. e tal, que está relacionado com o nosso esforço. Então, o nosso sustento é fundamentalmente baseado na nossa fé e confiança em Deus. Ele é o único e o verdadeiro provedor em todos os níveis da nossa vida. Continuando. Mesmo assim, Deus só permitia que o povo judeu recolhesse o alimento necessário para um dia, a cada dia. Se tivesse permitido que o armazenassem, à medida que o estoque estivesse cheio, os judeus não sentiriam que eram totalmente dependentes dele. Então aqui nós vemos a questão da despensa cheia, o congelador ou freezer cheio. Então, enquanto as pessoas olham para a sua despensa e veem ela bonita, recheada, que beleza! Ele não sente dependência de Deus. E às vezes você fala assim, não,
se não fosse por Deus, minha despensa não estava cheia. Mentira! Mentira deslavada. Não fica nem vermelho, cara de pau. Você está olhando para si mesmo, você está olhando para o seu próprio esforço, para o seu próprio salário, ou seja, algo semelhante, em que você está se admirando com a despensa cheia. Simples assim. Eu não dependo de Deus para voltar no mês seguinte, fazer uma bela compra e continuar recheando a minha despensa, o meu freezer, o meu congelador, porque eu tenho em abundância dentro da minha despensa, dentro do meu freezer. Então eu vou lá, faço uma compra nova lá, sabendo que eu não preciso de mais arroz nem de mais feijão. Às vezes até estraga. Tem gente que deixa estragar alimentos dentro da sua prateleira. Tem gente que tem um absurdo de deixar vencer alimentos na sua prateleira. E depois tem a cara de pau de fazer, entre aspas, uma cesta básica e de dar para, entre aspas, para um pobre necessitado. Mas por quê? Porque está vencido ou está vencendo. E ele fez uma nova compra, recheou de novo a sua despensa, o seu freezer. Então, aqueles alimentos, né, que estão lá na despensa e estão vencendo ou estão vencidos, aí ele faz uma sacolinha e dá para o pedinte. Mas não mexe no freezer nem no congelador para tirar a sua carne de lá de dentro e juntar com aquela sacolinha ou aquela cesta básica. Ah, não, a carne que está no freezer, no congelador, ainda ela não está vencida, ainda dá para ficar aí vários meses, né? Então aqui nós estamos vendo por que Deus estava dando maná, uma porção para o dia, não para os dias, somente com exceção no sexto dia, em que Deus orientou, nós vimos aqui na Torá escrita, para pegar a mesma porção dos outros dias, mas quando ele levasse para a sua tenda, aquela porção que era pega igual todos os dias, ela dobrava. Simplesmente assim, ela dobrava. Por quê? Porque eles estavam obedecendo à vontade divina. Pegaram a mesma porção no sexto dia e levaram para a sua tenda. E quando eles levaram para a sua tenda, aquela porção, ela dobrou para o sexto e o sétimo dia, porque no Shabat não era para ir ao campo pegar maná. Além de não haver maná no campo, não era para ir ao campo em busca de maná. Então, fé e confiança na providência divina está conectada com todos os níveis da nossa vida. Então Deus fez exatamente isso, fazendo com que o povo tivesse a porção do dia. E quando chegava no fim do dia, ao anoitecer, não havia mais maná. Eles tinham que esperar um novo dia. Será que vai ter ou não maná amanhã? Quem ficava sofrendo com a dúvida, o problema era dele. Quem estava confiante na promessa divina, tinha uma noite de shalom, tinha uma noite tranquila, tinha uma noite de paz. E quando acordasse pela manhãzinha, né, nos primeiros raios solares, né, ele ia ao campo, pegava sua porção de maná, voltava para a sua tenda, colocava ali a sua porção de maná, que serviria para todo dia até o anoitecer. Então, as pessoas podem até ter a sua despensa cheia, mas vivem triste, sofrem. Por quê? Porque não têm fé e confiança na providência divina. Sempre estão preocupados. Bom, se o arroz ficar mais caro amanhã, não tem problema, eu tenho reserva. Se a carne ficar mais cara amanhã, não tem problema, eu tenho reserva.
Ou seja, eu confio em mim, não na providência de Deus. Entendeu? É isso aí que Deus quer mostrar para nós através da Torá, e o nosso Rebbe nessa reflexão aqui. Continuando, o nosso Rebbe diz, dessa forma, se tivesse permitido que o armazenassem à medida que o estoque estivesse cheio, os judeus não sentiriam que eram totalmente dependentes de Deus. Por outro lado, Deus quis que o povo saísse e recolhesse o maná, em vez de entregá-lo a domicílio ou em domicílio, certo? Dessa forma, ele, o Eterno, os estava preparando para a sua posterior entrada no mundo real, pois se para obtê-lo não fosse preciso depender de nenhum esforço humano, o povo teria ignorado isso como sendo um milagre à parte. Um evento que seria irrelevante posteriormente para a sua vida no mundo real, né? Como lhes foi exigido por Deus recolher diariamente o maná, a sua porção, eles aprenderam que o esforço humano e as bênçãos do Eterno operavam de forma conjunta. Ou seja, aqui Deus está mostrando que você tem a sua parte a fazer, o esforço. Então, quando você vai, no caso do aprendizado, quando o povo ia ao campo para pegar a porção de maná, esse era o esforço que ele tinha que fazer, ou seja, ele tinha que ir atrás do provimento de Deus. O esforço humano era esse, era sair ao campo, onde estava o provimento, a providência divina. Então, nesse esforço, estava Deus mostrando que, com o esforço humano mais a providência divina, o milagre acontece. Então, o provimento diário é real. Nesse aspecto, o esforço humano significa, já que estamos em conexão com Deus, com fé e confiança, então nosso esforço diário está exatamente o quê? No nosso 5 alicerces. As nossas preces diárias, a nossa techuvá, o estudo da Torá, as 7 leis universais, a Tzedakah. Esse é o nosso esforço humano. Junto com isso daí está conectado o quê? O nosso dia a dia no nosso trabalho secular, essencialmente. O nosso trabalho secular é o nosso esforço, o nosso esforço humano para somar a providência divina, para acontecer o milagre. Então, o nosso esforço humano, o nosso esforço, não significa que o provimento é nosso. O mérito nosso é nos esforçarmos para buscar o provimento divino. Ou seja, quando nós trabalhamos, nós executamos as nossas tarefas seculares, o nosso trabalho, o nosso salário, etc, 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 certo? Para conquistarmos o provimento, isso não pode significar que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso salário. É onde a palavra fala que nós precisamos santificar a nossa vida deste mundo secular. O nosso campo material, físico, nós precisamos santificá-lo na presença de Deus. Então, o nosso esforço secular é ir em direção à providência divina, que significa fé e confiança em Deus. Então, quando eu recebo o meu salário, eu sou grato a Deus por ele. Isto é santificar o nosso salário. Quando nós fazemos a nossa compra, não é porque eu estou fazendo isso no sentido de encher a minha despensa e não precisar mais de Deus, mas eu ter na minha despensa o meu provimento, ou diário ou semanal, confiado de que Ele está provendo para mim e Ele proverá para mim. E quando porventura eu ver que um parente, um irmão, né, o meu próximo está necessitado, eu olho para a minha despensa e eu tenho lá um pacote de arroz,
Então eu vou pegar aquele pacote de arroz e vou dividir em dois, para mim e para aquela pessoa necessitada, confiando que Deus proverá tanto para mim como para ele o provimento para o amanhã. É realmente poder abrir o meu freezer, o meu congelador e pegar lá. Lá tem um provimento, eu tenho 2 tipos de carne, então eu pego de um deles e eu compartilho, melhor dizendo, para com o meu parente, o meu próximo que está necessitado. É confiar na providência divina. Então eu estou usando o meu mundo, o mundo que nós habitamos dentro do aspecto físico, materialista, mas santificando com ações e que realmente venha mostrar que eu confio na providência de Deus e não no meu estoque. Simples assim. Então é isso que Deus quer nos mostrar através desta ação que nós estamos aqui aprendendo sobre codornizes e maná. Então, nessa ação conjunta, Deus e o homem e Deus, havendo harmonia, santidade, então todas as coisas que nós fazemos é para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. E eu, providência divina. Mas aí como que eu faço? Providência divina. Mas aí eu vou ficar sem o pacote de arroz por mês, eu vou ficar só com metade? Providência divina. Mas aí eu só tenho 1 quilo de carne no congelador. Então significa que você tem bastante. Meio quilo você dá para o próximo. Fica com meio. Mas e aí? Eu não vou ter para o resto do mês. Confiança na providência divina. Se você tem estoque, você não precisa de Deus. Se você tem estoque, não precisa confiar na providência de Deus. Você confia em si mesmo. Eu fiz, eu comprei, eu estoquei, eu tenho. Entendeu a diferença? É isso que Deus quer mostrar para nós. E finalmente, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: o episódio do maná nos ensina que nossa subsistência sempre vem do céu. Repetindo, o episódio do maná nos ensina que nossa subsistência sempre vem do céu. E que, mesmo quando parece que este é fruto de nosso trabalho, na verdade, é um presente de Deus. Entendeu agora? Para finalizar, repetindo. O episódio do maná nos ensina que nossa subsistência sempre vem do céu. E que, mesmo quando parece que este é fruto de nosso trabalho, na verdade, é um presente de Deus. Chega por hoje. Seja forte. Seja luz. Seja confiante na providência de Deus. Amanhã nos veremos por aqui. Shalom, shalom. Até mais.